Começa agora o programa Salve Palestrinos. Toda terça a partir das 20h30, a memória palmeirense tem voz aqui na Web Rádio Verdão. Fatos históricos, curiosidades, recordes e momentos marcantes da vida palestrina serão abordados pelo jornalista e historiador Fernando Galupo. Esperamos sua interação e audiência. Web Rádio Verdão, a rádio do torcedor palmeirense, feita por palmeirenses. Salve palestrinos, eu sou Fernando Galupo e traremos para você, torcedor palmeirense, curiosidades, históricos, fatos marcantes e informações sobre a nossa querida Sociedade Esportiva Palmeiras, todas as terças-feiras a partir das 20h30 aqui na Web Rádio Verdão. Apesar de termos um confronto importante nesta quarta-feira contra o Cruzeiro, Belo Horizonte, válido pelo Campeonato Brasileiro, a expectativa do torcedor palestrino gira em torno de mais um clássico diante do São Paulo Futebol Clube no próximo sábado no estádio Palestra Itália. A rivalidade entre palestrinos e tricolores é o que iremos abordar hoje, contando um pouco desse grande embate entre duas agremiações tradicionais do futebol brasileiro e principalmente do futebol paulista, que também tem particularidades que sempre extrapolaram a esfera esportiva, né, com inúmeros episódios entre as agremiações que superaram um resultado de uma partida em si ou a disputa de um título. Sempre houveram curiosidades e muitos bastidores no entorno dessa rivalidade. Talvez esse seja o confronto em que o fator externo mais influenciou na vida das duas instituições. O primeiro caso que abordaremos aqui e traremos no nosso podcast é que envolve o celebrado, né, o pitoresco jogo das Barricas em 1938. O São Paulo Futebol Clube, naquela ocasião, organizou um torneio amistoso com a participação dos principais clubes da cidade, pois passava por dificuldades financeiras após a sua reorganização em 1936. O São Paulo, bem resumidamente, bem sinteticamente, São Paulo da Floresta, ele iniciou as suas atividades nos anos 30, depois ele foi descontinuado em 35 e refundado um novo São Paulo a partir desse período. Então, essa retomada do tricolor paulista, né, no final de 35 início de 36, fez com que o clube se mobilizasse para arrecadar fundos, entre eles a organização desse festival em 1938, convidando os principais clubes aqui de São Paulo, que já tinham as suas torcidas consolidadas, os seus patrimônios, enfim, para arrecadar fundos. Palmeiras e Corinthians, obviamente, se mobilizaram na disputa do festival, juntamente com a Portuguesa de Desportos. Foi feito um quadrangular, né, envolvendo essas equipes da capital. A Federação Paulista de Futebol, na ocasião, abriu mão das taxas
que lhe cabiam para execução ali de arbitragem, enfim, aluguel de estádio, todo aqueles tributos que normalmente acontece. Eles abrem mão em favor do São Paulo Futebol Clube, além dos clubes participantes que graciosamente também reverteram a renda na sua totalidade para os tricolores. Dizem aí o folclore, os mais antigos, que o tenente Porfírio da Paz, dirigente tricolor, passava pelas arquibancadas, ora com uma bandeira do tricolor e ora com uma barriquinha, coletando doações da assistência presente na partida, o que originou a determinar aquela ocasião no folclore popular como o jogo das barricas, isso em 1938. A partir dali, outro embate fora de campo que envolveu palestrinos e são paulinos foi a questão do estádio do Pacaembu 2 anos depois, em 1940. O São Paulo, como dissemos, não tinha um estádio próprio naquele período e começou uma mobilização em torno do arrendamento do então recém-criado Estádio Municipal do Pacaembu. O Palestra Itália, junto com os demais filiados da Liga Paulista de Futebol, apoiados pelo Estatuto da Entidade Máxima do Futebol Paulista, que impedia que um clube adotasse de modo oficial um campo ou estádio já usado por outro, rejeitaram essa possibilidade aos tricolores, aí criando mais um atrito, uma rusga extra-campo entre as diretorias. A resposta dos tricolores veio também 2 anos depois, em 1942. Devido à Segunda Guerra Mundial, o Palestra Itália, como todos sabem, foi obrigado a mudar as suas referências ancestrais, que eram ligadas e são ligadas à comunidade italiana que estava presente nessa guerra, como a maioria das nações do mundo, das principais nações do mundo, e foi forçado a mudar seus símbolos e a sua denominação, né? Saía de cena o Palestra Itália e nascia o Palmeiras. Dirigentes tricolores fizeram questão de tornar o clima que já era tenso ainda mais pressionado. Organizaram com a sua torcida o que deveria ser a mais estrondosa vaia jamais destinada a um time de futebol, no dia em que os dois clubes decidiriam o título de campeão paulista daquele ano, no estádio do Pacaembu. Os dias anteriores também ao jogo já haviam sido agitados com manifestos apócrifos contra os palestrinos e até mesmo emissoras de rádio, veículos de mídia que eram ligados a alguns dirigentes tricolores também criaram todo um clima hostil para aquele momento, criando toda uma atmosfera odiosa contra os palestrinos. E a rivalidade dos diretores, obviamente, acabou influenciando diretamente na torcida, que passou a chamar os torcedores do Palestra Itália de Quinta Coluna, apelido dado aos traidores da pátria, algo totalmente vexatório e vergonhoso, né? Com esse clima bélico, os palestrinos passaram a defender a sua sede, a ponto de colocarem barreiras de tambores com gasolina, algo que hoje é um privilégio, né? A questão da gasolina. Nos tempos atuais de crise, de bloqueios de caminhoneiros, os palestrinos naquele período, em 1942, colocaram barreiras e tambores e tonéis, né, com gasolina e com diesel para bloquear a passagem dos possíveis invasores tricolores nas dependências do Palestra Itália, pois corriam as notícias que poderiam haver uma retaliação na sede do clube, e caso as fileiras palestrinas não aguentassem a essa insurgência, eles estavam dispostos até mesmo a colocar fogo nesses tonéis para que o patrimônio ardesse em chamas a ficar na mão de um inimigo como os tricolores. No fim das contas, vitória dos palestrinos dentro e fora de campo, título conquistado com um sonoro 3-1 e com a fuga
do time São Paulino, que abandonou o campo durante um protesto da marcação de um pênalti contra a sua equipe, saíram de campo e não retornaram mais, aí ficando para sempre celebrado esse título de 1942, com o título conquistado pelo Palestra, patrimônio mantido, e ficando para a história celebrado como a arrancada heróica palestrina, no ano em que o Palestra morria líder e o Palmeiras nascia campeão. Desse momento em diante, o São Paulo passou a ser tratado pelos palestrinos não mais como apenas rivais, mas sim como inimigos. E isso se refletiu durante toda a década de 40 e nos anos que se sucederam. Mas principalmente nos anos 40, mais perto, mais próximo, os agentes que vivenciaram todas aquelas tensões e de modo mais inflamado e acalorado. Portanto, foi um período em que os clubes tiveram uma rivalidade muito mais acentuada e literalmente dividiram as glórias nesse período. Ano sim, ano não, ambos disputaram as principais taças estaduais cabeça a cabeça. Em 1943, por exemplo, deu o Tricolor, que conquistava o seu primeiro título na história. Em 44, deu Palmeiras, com a polêmica do jogador Dacunto, jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras, que foi penalizado na reta final pelo Tribunal de Justiça da Federação Paulista e ficou aleijado do confronto decisivo contra os tricolores. Em 1946, novamente, deu São Paulo na reta final contra os palestrinos. Em 1950, ganhou o Verdão naquele que ficaria conhecido como o Jogo da Lama, uma foto clássica que muitos já viram, né, do Jair Rosa Pinto agarrado às pernas do Oberdan Catani, todos enlameados no vestiário, como se fosse uma bronca ali do nosso capitão palestrino, o gigante Oberdan Catani, um dos maiores goleiros dessa rica história de grandes craques da Sociedade Esportiva Palmeiras. Nos anos 50, os clássicos decisivos deram uma esfriada entre Palmeiras e São Paulo. Na década de 60, o Palmeiras marca a sua maior goleada na história do confronto ao bater o São Paulo pelo placar de 5-0 em 1965, em partida válida pelo torneio Rio-São Paulo, gols marcados por Servilho 2 vezes, Dario 2 vezes e Rinaldo, naquela que seria a maior vantagem palestrina na história desse tradicional embate. Nos anos 70, a rivalidade reacende com força total. E logo no primeiro ano da década, em 1971, os dois clubes chegaram em condições para a conquista do título estadual. O jogo entre eles no segundo turno ficou marcado por um erro grosseiro do árbitro Armando Marques, para variar, que anulou um gol legítimo do atacante Leivinha, alegando que o jogador palmeirense havia desviado a trajetória da bola com a mão. O bandeirinha da partida, então, do Cid Vanderlei Bosquilha, correu para o meio de campo, validando o gol, mas mal posicionado, o juiz anulou o tento, alegando toque de mão, equivocadamente prejudicando a Sociedade Esportiva Palmeiras e referendando mais uma conquista dos tricolores. Em 1972, o Verdão conquistou o Campeonato Paulista invicto diante do Tricolor, que terminou como um vice-campeão também invicto. Em 73, conquista do título brasileiro que o Verdão obteve sobre os tricolores. E aí nasceu também uma dinastia nesse período, né, que durou 26 anos. Por 26 anos, o São Paulo não conquistou sequer uma vitória sobre o Palmeiras em jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro entre 1973 a 2000. Esse é o maior jejum construído pelo Palmeiras contra qualquer rival entre os principais clubes do Brasil em confrontos nacionais, um marco histórico que possivelmente não será repetido tão cedo por qualquer equipe.
Nos anos 80, um jogo marcante que fica na memória, né, das gerações que passaram por esse período, que foi em 1985, talvez um dos jogos mais eletrizantes da vida do Choque Rei, não pela importância decisiva da partida, mas pelo modo em que o placar foi construído, um épico empate em 4-4 no estádio do Pacaembu, com tudo que um jogo dramático pode oferecer num roteiro de cinema hollywoodiano, né? E o desfecho foi algo fantástico, um pênalti perdido pelo São Paulo no último minuto do jogo, um chute no travessão, um atacante tricolor, e um contra-ataque mortal do Verdão, que conseguiu a igualdade num jogo improvável no final daquela partida, um jogo extremamente movimentado que marcou a história desse grande confronto, como tantos outros grandes jogos, mas esse em si, pela inconstância do marcador, pela forma como foi construído todo o ambiente daquela partida e o resultado final terminando num pitoresco 4-4. Nos anos 90, o time do Verdão, comandado por Vanderlei Luxemburgo, dominava o cenário estadual e brasileiro, enquanto o time tricolor de Tele Santana brilhava internacionalmente. As seleções brasileiras que eram convocadas nesse período eram formadas basicamente com atleta dos dois clubes, tendo como base, né, com um ou outro atleta estrangeiro ou de outras praças e de outros clubes, mas basicamente a espinha dorsal da seleção era formada sempre com diversos jogadores de Palmeiras e de São Paulo. Em 94, a final do Campeonato Brasileiro, a polêmica, né, mesmo São Paulo alijado da disputa, a final daquela competição entre Palmeiras e Corinthians foi impedida de acontecer no estádio do Morumbi, de propriedade dos tricolores, pois nas vésperas da partida o campo apareceu misteriosamente todo esburacado, né? Dizem que foi a diretoria, dizem que foi invadido por torcedores, dizem que desceram OVNIs, né? Enfim, toda a alegação possível para justificar ali que o estádio não houvesse, né, o seu gramado, mais precisamente, não tivesse condição de receber o jogo entre Palmeiras e Corinthians pela final daquele Campeonato Brasileiro, que acabou vencido pelos palestrinos contra os corintianos. Em 2002, um dos gols mais bonitos da história do Palmeiras, com toda certeza, e dos clássicos, né, foi protagonizado pelo Meia Alex, né, ao dar uma sequência de chapéus nos zagueiros tricolores, finalizando um lençol também no goleiro Rogério Ceni, entrando com bola e tudo nas redes tricolores na goleada alviverde pelo placar de 4-2 em partida válida pelo extinto torneio Rio-São Paulo, uma vitória épica palestrina e uma jogada antológica que ficará para sempre nos registros não só desse confronto, mas do futebol mundial como um dos gols mais tecnicamente perfeito, tamanha qualidade do Alex e o seu protagonismo a concluir uma jogada tão difícil e tão precisa quanto foi aquele gol que ele deixou a torcida palmeirense em polvorosa, festejando como sempre as alegrias perante os seus rivais num gol antológico. Em 2008, nova polêmica nas finais do Campeonato Paulista, nas semifinais do Campeonato Paulista, perdão. No primeiro jogo do confronto no Morumbi, o atacante tricolor Adriano Imperador anotou um gol de mão, um peixinho com a mão, e foi validado pelo árbitro Paulo César de Oliveira, né? Família Oliveira, com inúmeros serviços ou de serviços prestados contra a Sociedade Esportiva Palmeiras. No intervalo, os palmeirenses foram acusados, e isso gerou, né, toda uma discussão, uma polêmica
Enfim, e essa partida acabou sendo vencida pelos São Paulinos pelo placar de 2-1, dando a vantagem na primeira partida daquelas semifinais. Um gol irregular do Adriano com a mão fez o tricolor sair na frente em busca de uma vaga à decisão. Na segunda partida, que aconteceu no estádio Palestra Itália, o Verdão necessitava da vitória para avançar a decisão, e foi o que aconteceu. Palestra construiu uma vantagem inicial no primeiro tempo, e no intervalo daquele jogo houve uma agitação nos vestiários tricolores, que acusaram os palmeirenses de terem atirado um spray de pimenta nos vestiários durante o intervalo, o que atrapalhou a concentração são paulina, desestabilizou os atletas. Comissão técnica e diretoria que estavam no vestiário tiveram que se preparar para a volta do segundo tempo no próprio gramado. Enfim, foi uma polêmica sem tamanho, e nas investigações posteriores nada ficou provado de que os palestrinos fizeram qualquer atitude ilícita contra os tricolores, ou que arremessaram qualquer tipo de objeto, gás, enfim, que pudesse ter lesado aí os tricolores naquela decisão. Nesse período também tivemos o caso da pilha atacada contra o goleiro Bosco. Quem não se lembra? Foi arremessada uma pilha, criou-se toda uma instabilidade. O goleiro tergiversou nas mídias, na crônica, pedindo até mesmo a suspensão do estádio, interdição do estádio Palestra Itália, enfim, mais outra polêmica acalorada desse embate. Em confrontos disputados no estádio Palestra Itália desde a sua reforma em 2014, na transformação nessa maravilhosa arena que hoje temos e que é um orgulho de todos nós palmeirenses, o Verdão segue imbatível contra os tricolores na sua reformada casa. Além disso, de 2014 para cá, alguns momentos marcantes na história do confronto, como os gols de cobertura de Robinho sobre Rogério Ceni em 2015 e de Dudu sobre Denis pelo Campeonato Brasileiro de 2017, sempre ficarão no registro e na memória dos torcedores palestrinos e tricolores quando formos revisar a história desse grande confronto que se avizinha, mais um grande embate, mais um grande clássico entre palmeirenses e tricolores na vida esportiva. Esperamos que com menos polêmica do que sempre apresentou a história dos confrontos, mas sempre com a mesma paixão e vibração palestrina, augurando que ao final do embate o Verdão possa conquistar mais um bom resultado na sua caminhada rumo às conquistas. Interaja nas minhas redes sociais, opine e participe. No Facebook, Fernando Galupo, Galupo com 2 P's, não tem como errar, um P de Palmeiras, outro P de Palestra. No Twitter, @PalestraGalupo, também com 2 P's, um P de Palestra, outro P de Palmeiras. Temos também um e-mail, palestragalupo, tudo junto, @gmail.com. Temos um blog, fernandogalupo.wordpress.com, onde refletimos inúmeras situações históricas, reflexões, tanto sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras quanto em outros temas, além de acessar todos os canais de comunicação disponíveis pela nossa querida web Rádio Verdão. Salve, palestrinos, onde a história sempre estará viva e terá a sua voz.
Essa foi mais uma edição do programa Salve Palestrinos. Todas as edições deste e outros programas ficam disponíveis no site www.webradioverdão.com.br, no link podcast. Obrigado pela audiência e fiquem ligados em nossa programação. Até a próxima. Web Rádio Verdão, a rádio do torcedor palmeirense, feita por palmeirenses.